Guerreiras do K-pop é a melhor animação do ano e conquistou milhares de fãs com músicas e muito mistério. Mas será que você já ouviu falar nas teorias mais malucas que rondam a história e os personagens? Quarta integrante. Muitos fãs acreditam que as caçadoras vão ganhar um quarto integrante. Essa teoria começou quando, no primeiro filme, Rumi recebe uma mensagem para um encontro com o Jinui. Durante o encontro com o líder dos Saja Boys, há uma cena focada em uma imagem na parede. Nessa imagem aparecem 3 roupas femininas desenhadas, que representam as caçadoras, e uma roupa masculina que lembra bastante um certo demônio de 400 anos. A partir desse detalhe, os fãs começaram a criar teorias de que sim, haverá um quarto integrante no segundo filme, e que esse integrante será um homem. Muitos especulam que ele será poderoso, imprevisível e, quem sabe, até se tornará um personagem descontrolado, capaz de bagunçar tudo e tornar a história ainda mais interessante. Mas existem aqueles que acreditam na possibilidade de uma irmã gêmea da Rumi ser a escolhida. Claro que, por enquanto, tudo não passa de teoria. Para termos a confirmação oficial, só quando o segundo filme for lançado. E é justamente essa combinação de mistério, poderes únicos e herança desconhecida que deixa os fãs ainda mais intrigados. Guimá não controla a Rumi? Chega mais, porque a diversão continua com mais um vídeo aqui no canal. O Guimá não controla a Rumi, e isso desperta o interesse de muita gente. Afinal, a vilão malvado consegue controlar todos os demônios, mas não a líder das Untrix. Claro que isso abriu espaço para uma avalanche de teorias de fãs tentando explicar o inexplicável. Afinal, a teoria da conspiração não conhece limites. Muita gente achou curiosa a cena em que o segredo da Rumi é revelado para todo mundo, e logo em seguida suas amigas foram influenciadas pelo Guimá, e se não fosse a Rumi provavelmente o final não iria ser nada feliz. Alguns acreditavam que, por serem caçadoras, as Untrix não poderiam ser manipuladas facilmente, mas o filme mostrou que não é bem assim. Daí surgiu a primeira teoria, que a mãe da Rumi, antes de morrer, teria selado a filha para que ela não pudesse ser manipulada nem ouvida pelo Guimá. Faz um certo sentido? Mas calma, que não para por aí. Tem gente que acredita que o pai da Rumi seria uma espécie de rei dos demônios. Isso explicaria porque ela não poderia ser controlada como os outros. Outro ponto curioso levantado pelos fãs é que a vergonha que ela sente, aquela que o vilão consegue manipular, não é culpa dela. Não foi uma traição à mãe, nem um deslize moral. Ela simplesmente nasceu assim e esse seria o verdadeiro motivo pelo qual o Guimá não a controla. E aí, para você o que faz mais sentido? Data de aniversário. E desde a primeira entrevista, os fãs ficaram na cola dos diretores, questionando sobre as idades das Untrix. Foi aí que descobriram que a Rumi tem 24 anos. Mas, é claro, ninguém ficou satisfeito só com isso. Afinal, se vamos teorizar, que seja completo. Idade, aniversário, signo, tudo. Nada pode ficar escondido dos fãs. Daí surgiu a teoria sobre a idade da líder das Untrix e sua data de nascimento. Tudo gira em torno da espada dela, a Saint-Geon, a lendária espada dos 4 tigres. Para ser feita, ela precisa nascer no ano, no mês, dia e até na hora do tigre. Ou seja, nada de datas comuns por aqui. Se a espada dela vem da própria alma e foi criada quando ela nasceu, considerando que ela tem 24 anos, então o aniversário da Rumi seria entre 2 de fevereiro de 1998 ou 14 de fevereiro de 1998. Dessa maneira, tudo indica que a história se passa em 2022. Claro, também existem outras possibilidades. Talvez a espada tenha sido feita quando ela foi concebida, ou quando conseguiu manifestar a Saint-Geon após seu treinamento em 2010. Isso que chamo de Sherlock Holmes. Hã? Parte do plano. Sabemos algumas coisas importantes sobre Rumi e o mundo em que ela vive. Meio-demônios são extremamente raros, e há quem acredite que a líder das Untrix pode ser a única viva de sua espécie. Isso já por si só a torna especial. Mas o verdadeiro ponto crítico é que Guimá não consegue controlar meio-demônios, o que a coloca em uma posição única dentro de toda a hierarquia de poder. Além disso, a descoberta da líder das Untrix como meio-demônio foi capaz de quebrar o Omon, um feito tão dramático que acabou levando ao retorno do vilão. Só por esses fatos já dá para perceber que ela não é apenas mais uma personagem. Ela é uma peça central de um jogo muito maior. Agora, imagine o que aconteceria se alguém com o poder da premonição tivesse manipulado os eventos desde o começo. E se a concepção da Rumi não tivesse sido apenas uma coincidência, mas sim parte de um plano tão elaborado que incluía prever seu nascimento, seu crescimento e até a hora certa em que ela poderia enfraquecer ou derrotar Guimá. Não é difícil imaginar que, nesse cenário, todos os movimentos dela estariam sendo observados, e cada detalhe cuidadosamente calculado para favorecer alguém nos bastidores. O mais intrigante é que tudo isso deixa espaço para infinitas interpretações. A premonição, os manipuladores
criadores invisíveis, a quebra do Oomon, a própria existência dela como meio-demônio, tudo isso cria uma teia de mistérios que os fãs adoram explorar. E convenhamos, quem não gosta de teorizar que por trás de cada movimento da nossa heroína existe uma conspiração tão elaborada que faria até os vilões de novela chorar de inveja? Antes de continuar descobrindo as teorias mais insanas de guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo, malucas. Jinu não traiu. Jinu não traiu a família. Mas por que será que ele não acredita tanto nisso? Relembrando desde o princípio, quando começa a contar sua história, ele fala sobre como era muito pobre, sem praticamente nada, e como, em um momento de grande necessidade, um espírito apareceu para ele. E assim ele adquiriu fama. Seu talento era tanto que ele chegou a se tornar uma espécie de ícone real. Mas havia um problema. Ele não podia levar a família junto. Queria, tentou, mas o rei não deixou. Pelo menos, foi isso que pareceu quando vimos os guardas bloquearem a passagem para a mãe e a irmã dele. Então, ele acabou acreditando que tinha traído a família. Mas e se ele tivesse se negado a servir o rei com suas músicas? Será que isso não teria condenado sua família de qualquer jeito? Reinos antigos e seus reis raramente gostavam de ouvir não isso, e poderia ter trazido consequências muito piores. No fundo, será que ele realmente acredita que traiu a família? Ou é só a mente dele transformando obrigação e impossibilidade em culpa? Retorno do Baby Romance. A parte final de Guerreiras do K-pop deixou os fãs com a pulga atrás da orelha. O sumiço do romance do Baby Saja não foi por acaso, até porque se os criadores quisessem encerrar a participação deles, teriam dado algum destino claro, seja mostrando a derrota ou até mesmo um arco de redenção. Só que não vimos nada disso. Resultado: os fãs criaram a teoria de que esses dois estão sendo guardados a dedo para o segundo filme, retornando não mais como coadjuvantes, mas sim como peças centrais da trama, possivelmente até vilões com sede de vingança. Imagina só o impacto de ver os Saja Boys voltando completamente transformados, prontos para virar a mesa contra as guerreiras. Isso deixaria a continuação ainda mais intensa. Rumo vilã. O filme Guerreiras do K-pop superou todas as expectativas e furou várias bolhas, tanto que teve várias cenas deletadas e carrega um mistério enorme sobre a sua trama. Uma das teorias mais comentadas pelos fãs é sobre a possibilidade da Rumi se tornar vilã, e como isso não aconteceu no primeiro filme, muitos acreditam que poderia acontecer no segundo, graças aos seus poderes demoníacos. Vale lembrar que, como caçadora, ela já possui poderes incríveis, mas quando sua verdadeira natureza é descoberta, além das marcas ficarem muito mais visíveis e brilhantes, ela ganha novos poderes. Por exemplo, ela passa a ter influência sobre o mundo ao seu redor. Quando vai encontrar a Celine, grita com ela e o Oomon acaba reagindo. Outro detalhe é que ela também ganha o poder de teletransporte, algo que nem mesmo como caçadora ela possuía antes. E é justamente esse ponto que abre espaço para teorias. Quando ela dominar totalmente seus poderes, alguns fãs acreditam que poderemos ver a libertação de todo o seu potencial e, possivelmente, a transformação dela em vilã. Muitos acreditam que isso poderia acontecer no segundo ou terceiro filme da franquia, com a Rumi sendo corrompida pelo poder demoníaco e se tornando a grande vilã da história. Mas será que isso realmente pode acontecer? Se ainda não faz parte, se inscreva no canal e cola com a gente em todos os vídeos. A verdade: antes do show do Saja Boys, poucas pessoas sabiam da existência de demônios. Pelo menos foi isso que o filme deixou subentendido. Quando os ataques começaram, as pessoas não mostravam medo. Parecia que nada conseguia realmente impressioná-las. Lembra da cena do vagão do trem? Mas depois que os demônios foram totalmente libertados, conseguimos ver o choque estampado no rosto de algumas pessoas. Um exemplo é o Bob, que acreditava que tudo que via era efeito especial. Ele achava que aquelas lutas e criaturas eram apenas encenação, truques de câmera, mágica de palco. E agora, como será que vai ficar a relação dele com as meninas depois dessa revelação? Será que ele ainda consegue acreditar que tudo não passou de efeito especial? Ou finalmente vai aceitar que o mundo está muito mais perigoso e mágico do que imaginava? Crianças. Uma das coisas mais curiosas e questionáveis do filme Guerreiras do K-pop é que, durante toda a história, não vemos crianças. Isso mesmo. Entre os desaparecidos estão apenas adultos, e os fãs, claro, não poderiam deixar isso passar em branco. Criaram teorias da conspiração totalmente insanas para tentar explicar o motivo de não aparecerem crianças no filme. No início do filme, vemos as caçadoras recebendo ajuda da irmã do Jinu, que entrega sua alma para a construção do Oomon, e ela é uma criança. Mas depois, na Idade Moderna, nenhuma criança aparece, nem como personagem nem no público. Alguns podem dizer que é só por causa da classificação indicativa do filme na Coreia do Sul, mas as teorias dos fãs vão muito além. Alguns acreditam até que crianças, por serem puras, não teriam vergonha e, por isso, não poderiam ser atingidas pelos demônios ou escravizadas. Se pararmos para pensar, faz até sentido dentro da lógica do mundo do filme. No fim,
É um detalhe curioso que gera debates e teorias sem fim, deixando o universo das guerreiras do K-pop ainda mais misterioso. Bob, fã da Sunlight. O Bob é, sem dúvida, um dos personagens mais divertidos, e a maioria dos fãs com certeza gostaria de ser amigo dele. Ele é aquele tipo de amigo que todo mundo quer ter, carinhoso, preocupado, sempre atento às necessidades da Suntrix e presente quando alguma coisa dá errado. Mas a grande pergunta que ninguém consegue parar de se fazer é: como surgiu essa relação tão especial dele com as meninas? Muita gente acredita que a Celine o contratou, mas não foi simplesmente porque ele era o melhor do ramo. Uma teoria super interessante diz que, antes de tudo, Bob teria sido presidente do fã-clube da Sunlight, o grupo da Celine. Se isso for verdade, ele já era parte do universo delas de um jeito secreto e divertido. E não para por aí. Se considerarmos essa teoria, cada gesto do Bob faz ainda mais sentido. Aquela paciência infinita, a forma como ele consegue lidar com problemas que ninguém mais consegue, até a naturalidade com que ele interage com as Untrix, tudo poderia ter sido moldado por anos de experiência como fã dedicado. No fim das contas, todas essas teorias mostram o quanto o universo de guerreiras do K-pop é rico e cheio de possibilidades. Cada detalhe, cada cena e cada personagem abre espaço para especulações que deixam os fãs vidrados, imaginando o que pode acontecer nos próximos filmes. Se você é fã de animações, dá uma conferida nesses 2 vídeos que você vai adorar. Valeu por acompanhar e até logo!